Los Angeles, na Califórnia, decretou estado de emergência em resposta às batidas policiais para prender imigrantes em situação irregular. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou uma lei que endurece as regras para imigrantes no país. E essa lei vai impactar milhares de brasileiros que já moram em Portugal e que antes contavam com regras mais flexíveis para permanecer por lá. You are Africans, you belong in Africa. You have to depart. We do not want you in our country. Essa cena aconteceu em Dublin, na Irlanda, em julho de 2025. Essa mulher faz uma série de ataques contra um grupo de brasileiros que gravou toda a cena. You are Africans. No, from Brazil. No, sorry. You are Africans. It's from Brazil, sorry. It's different than you. Sorry. You are African. What's the problem? A BBC News Brasil localizou uma das vítimas, a cabeleireira Laís Mendes, que mora em Dublin há cerca de 8 anos. Então, esse episódio, ele é corriqueiro aqui para mim. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar pouco. Os brasileiros que vivem fora do Brasil são alvo de xenofobia. E a vida incerta e os riscos de prisão é real. Ficar sem a família é real. E todas as formas de preconceito são reais. Apesar de ser conhecido como um país relativamente fechado e avesso à imigração, o Japão vem batendo recordes tanto no número de turistas estrangeiros quanto no de trabalhadores imigrantes. Vistos sozinhos, esses números podem dar uma sensação de abertura, mas na prática não é bem assim. O aumento do turismo e da imigração no Japão foi acompanhado pela ascensão de um partido nacionalista, com um discurso forte contra estrangeiros. Um movimento que gerou surpresa, bagunçou a cena política japonesa e deve respingar nas comunidades imigrantes locais, inclusive de brasileiros. Eu sou Shin Suzuki da BBC News Brasil e nesse vídeo eu explico como os estrangeiros, inclusive os turistas, entraram na mira da nova direita radical japonesa. Vou começar falando sobre 3 indicadores que estão em alta, que dão pistas importantes sobre o contexto atual do Japão. O primeiro tem a ver com um item essencial na mesa dos japoneses, o arroz. Enquanto os salários estão estagnados e a economia anda devagar, o preço do arroz dobrou entre 2024 e 2025. Isso se deve em parte a uma safra ruim e em parte a uma corrida aos supermercados para estocar comida durante um alerta de terremoto em 2024. O preço do arroz acabou virando o símbolo de um problema maior, o aumento do custo de vida desde o fim da pandemia. Essa é, de certa forma, uma questão global, mas que teve um peso particularmente importante entre os consumidores japoneses habituados a décadas de preços estáveis. O segundo dado está relacionado aos imigrantes. Historicamente baixos, os índices de imigração no Japão subiram quase 11% no último ano, uma cifra recorde, que representou a chegada de 358 mil estrangeiros no país. A maioria entrou de forma regular, trabalhadores atraídos, aliás, por incentivo do próprio governo. Segundo os especialistas que a gente ouviu, os imigrantes são uma força vital para um país que envelhece rapidamente e que precisa de mão de obra para movimentar a economia e pagar os impostos que vão custear parte dos serviços de que o número crescente de aposentados precisa. Mais uma passeata do Chega em Lisboa, dessa vez no Largo da Graça, perto de um dos mirantes mais icônicos da cidade. O Partido Nacionalista de Direita, de forte discurso anti-imigração, está em ascensão em Portugal. Pouco antes da eleição, marcada para 10 de março, era apontado por pesquisas como a terceira força política do país. Mas a presença dos militantes incomoda. Sou conservadora e sou uma brasileira que estou há 22 anos em Portugal. E conheço os problemas de Portugal. E sei que o Chega, como conservador e que tenha causas que eu defendo, é o melhor partido para Portugal. Uma brasileira apoiando um partido com uma pauta anti-imigração? Na verdade, ele não é contra a imigração. Ele é contra ter uma imigração sem ter organização. A Sandra não é a única a pensar dessa forma. Muitos brasileiros em Portugal se identificam com o Chega e o discurso de que a imigração deve ser controlada de forma firme. Um eleitorado para quem o partido também quer falar.
O eleitor brasileiro é importante para o Chega? Todos os eleitores são muito importantes para nós, brasileiros, todos os imigrantes que votam em Portugal e que estão integrados na sociedade portuguesa e que votam em Portugal e que escolheram Portugal para viver, são importantes para as nossas escolhas. Segurança, emprego, bons salários e qualidade de vida. Durante décadas, essa combinação atraiu milhões de pessoas ao Canadá, inclusive muitos brasileiros. E o país passou a ser visto como uma espécie de paraíso migratório. Mas isso mudou. Um pico na entrada de imigrantes mobilizou a opinião pública e fez parte da população local associar a alta na imigração a problemas como inflação, falta de moradia e a sobrecarga nos serviços públicos. O tema movimentou campanhas eleitorais e pressionou o governo. E o resultado é que as portas que antes estavam relativamente abertas para os imigrantes começaram a se fechar. O sonho canadense também virou um tormento por causa de toda essa situação da imigração. A incerteza acaba virando um tormento. Canadian has always been by far. Segundo vários estudos, o Canadá foi de longe a sociedade mais aberta a imigrantes. Mas não tenho certeza quanto a isso hoje, porque algo mudou. Meu nome é Leandro Prazeres. Eu sou enviado da BBC News Brasil a Calgary, no Canadá, e neste vídeo a gente vai responder a uma pergunta que milhares de pessoas estão se fazendo neste momento. Afinal, o sonho canadense acabou? Eu conversei sobre isso com a Caroline, que é uma brasileira de Minas Gerais e que mora aqui no Canadá há pouco mais de 3 anos. Desde novinha, sempre pesquisei como vir para cá, sempre falava com os meus pais que eu queria... deixa eu ir para Toronto, deixa eu ir conhecer o Canadá. A Caroline realizou esse desejo e veio para o Canadá com um visto para jovens profissionais com a meta de constituir uma vida no país e conquistar a tão sonhada residência permanente. E isso parecia relativamente simples, dentro de um sistema de vistos que eu vou detalhar já já. Mas no meio do caminho, a política mudou. E agora a Caroline está num limbo. Não sabe quando e nem mesmo se receberá o seu visto. A política de incentivo à imigração chegou ao auge durante o governo do premier liberal Justin Trudeau. Em 2017, ele foi às redes sociais dizer que as pessoas perseguidas ou ameaçadas por guerras e extremismo eram bem-vindas no Canadá. E isso aconteceu numa época em que lugares como os Estados Unidos e a Europa já aumentavam o controle nas fronteiras e a rejeição a imigrantes. Los Angeles, na Califórnia, decretou estado de emergência em resposta às batidas policiais para prender imigrantes em situação irregular. For months, families have been living under threat. Por meses, famílias estão vivendo sob ameaça. Trabalhadores foram sequestrados dos seus locais de trabalho, crianças chegam em casa com mesas de jantar vazias. Disse a integrante do grupo de supervisores do condado de Los Angeles, o que no Brasil equivale à região metropolitana de uma grande cidade. Ela defende a proteção de todos os moradores, independentemente de onde venham. O condado mais populoso dos Estados Unidos decretou estado de emergência. A medida, que normalmente é tomada depois de catástrofes naturais como tornados e enchentes, foi aprovada por maioria dos legisladores em resposta às batidas da polícia migratória, que tem prendido nas ruas e empresas estrangeiros sem visto para permanência nos Estados Unidos ou que estejam com documentação vencida. Segundo os deputados de Los Angeles, de maioria democrata, partido que faz oposição a Donald Trump, as prisões prejudicam famílias que estão com medo de sair de casa e ir trabalhar. O estado de emergência libera verba para que a concessão de benefícios sociais, como ajuda para o pagamento de aluguel e manutenção mensal das famílias. O governo federal chegou a enviar a Guarda Nacional para proteger os agentes de imigração de ataques durante as batidas. Eles estão preparando o pretexto para isso. Eles estão tentando provocar violência e, se provocarem violência suficiente, eles acham que essa será a justificativa para a lei da insurreição. Desceram de rapel por um prédio e prenderam crianças pequenas, colocando-as em abraçadeiras plásticas. Então eu tenho o direito e minhas tropas têm o direito de atirar em você. Estamos todos mais próximos da barbárie.